Olá pessoal, eu sou o Vitor Bornel, esse é o Dados Ocultos e hoje eu queria falar com vocês sobre cultos inomináveis. Dá uma olhadinha. Eu fiz um vídeo já aqui pro canal com o meu unboxing de quando eu recebi o material do Cultos Inomináveis, que foi financiado pela editora Burro no início desse ano. Aliás, foi um ótimo financiamento coletivo, chegou tudo direitinho, no prazo, uma qualidade incrível. E eu prometi que eu faria um outro vídeo falando um pouco desse livro, né? E essa é a hora de cumprir a promessa. Então, Cultos é um RPG Lovecraftiano um pouco diferente, né? Quando eu falo Lovecraftiano, para quem não está muito familiarizado com o termo, é porque ele é baseado na obra de H.P. Lovecraft, Os Mitos de Cthulhu, né? Lovecraft foi um escritor norte-americano do início do século XX e, assim, vale muito a pena conhecer mais sobre a obra dele. Dá uma gugada lá, porque é muito legal. Vale até o tema para um vídeo futuro, mas vamos falar de cultos aqui, né? Enquanto nos outros RPGs do Mitos, né, como Rastro de Cthulhu, Chamado de Cthulhu, que são sensacionais também, geralmente os personagens jogadores são investigadores do oculto, são pessoas que toparam com mitos meio que por acaso. Em Cultos Inomináveis, a coisa muda de figura. Na verdade, em Cultos, os protagonistas são os antagonistas dos RPGs do Mitos tradicionais. Enquanto em Rastro, Chamado, os grandes vilões da história são os cultistas, né, na maioria das vezes, em Cultos Inomináveis você joga com os cultistas, o que é muito interessante, porque ele inverte essa lógica. Dessa vez você não é só um investigador tentando entender o cosmos e uma coisa insignificante perante ao mitos e com medo de usar magia, feitiçaria. Não, dessa vez você é alguém ambicioso, você é alguém que quer usar o mitos para os seus próprios fins, seus próprios objetivos, né? E isso muda muito a dinâmica do jogo, principalmente porque esses cultistas, eles não são necessariamente loucos degenerados, eles são também pessoas comuns que se viram envolvidas com um culto que pode tomar as mais variadas formas. Tem cultos descritos, tem famílias degeneradas que descobrem uma divindade, né, como a família White, que até aparece no suplemento Oculto em branco. Tem cultos que são sociedades acadêmicas, tem cultos que são até ONGs, né, que estão, descobrem mitos como uma forma de tentar salvar o planeta, né? Tem cultos que são empresas. Qualquer um nos dias atuais pode ser um cultista, né? E isso é muito legal porque me leva a outro ponto. Cultos Inomináveis se passa nos dias atuais. Enquanto em Chamados de Cthulhu, Rastro de Cthulhu, esses outros cenários, normalmente a história se passa na década de 20, década de 30, né? Em Cultos Inomináveis a gente traz o mitos para os dias atuais. Isso já fica bem claro até na própria capa do livro, né? Se vocês derem uma olhada, é uma cultista com um tablet, né, com prédios atrás. E isso por si só já seria bem interessante, né? Essa atualização do mitos, esse foco, né, na atualidade, já seria bem interessante. Mas se não bastasse isso, ele também coloca nos dilemas dos dias atuais, né? O homem do século XXI, ele tem dilemas muito diferentes do homem da década de 20, né? É uma outra pegada. Então ele traz temas atuais também, traz dilemas da nossa sociedade, né? É inevitável que ele se torne um jogo com mais elementos de horror pessoal também, porque você é um cultista, mas, como eu disse, você não é um louco. Então, pode ser que você nem sabe direito o que você está fazendo, pode ser que você tenha remorso, pode ser que você tenha arrependimento, né? Então, assim, as possibilidades diferentes de jogos que você encontra em Cultos Inomináveis são muito abrangentes, muito abrangentes. E falando do livro em si, né, no unboxing eu mostrei um pouquinho para vocês, né, de como é que é o aspecto dele. O livro está sensacional, ele está lindo, mas o livro é muito bem dividido, as informações são muito coesas, então é uma leitura, além de ser uma leitura agradável e muito imersiva, você entra mesmo, a própria projeto gráfico do livro, ele facilita essa imersão na ambientação, né? As informações são muito bem organizadas, então as perguntas que vão surgindo, elas vão sendo respondidas na mesma proporção, o que é muito legal, né? Tem um bestiário maravilhoso também no livro, com ilustrações lindas,
E uma coisa que me surpreendeu muito positivamente em Cultos Inomináveis também foi o sistema, né? Ele usa o sistema ITUS, que é um sistema que eu não conhecia, né? Mas é um sistema próprio da editora Nossolorou, acho que eu falei certo, que é a editora espanhola que publicou originalmente Cultos. Né? Mas o sistema é muito legal, ele é muito elegante, assim, para mim ele junta características tanto dos RPGs mais modernos, né, com elementos narrativos, como mais tradicionais, então ele tem tudo para agradar gregos e troianos e me agradou. Eu fico muito dividido, eu gosto de coisas modernas, mas às vezes eu sinto falta de uma coisa mais tradicional também, e para mim ele funciona muito bem nesse aspecto. Né? Ele tem distribuição de pontos, você começa distribuindo 20, para criar personagem você distribui 20 pontos entre 4 atributos, né? Que são 4 características, né? Que é força, reflexos, vontade e intelecto. Né? E o legal é que esses pontos não são abstratos, né? Essa pontuação varia entre 1 e 10, mas você define também. Por exemplo, força 6, você vai dar uma definição para ela, que pode ser musculoso, pode ser bem preparado, né? Pode ser rato de academia, e você vai ter, sei lá, força 2, você pode dizer que é raquítico, ou, sei lá, anêmico, né? Tem uma palavra que define isso, que você escolhe, né? Uma definição. Isso é bem interessante. E em seguida você distribui 40 pontos em habilidades, que são meio que as perícias. Mas outro ponto muito interessante no sistema é que, em vez de ter uma lista de perícias fechada, ele tem, acho que 8 grupos, se eu não me engano. São 8 grupos de habilidades representados por símbolos, né? E você vai escolher ali, tem um símbolo que é relativo a habilidades físicas, né? E aí você vai escolher lá, vou botar pontos naquilo ali, e você vai definir o que você sabe fazer envolvendo habilidades físicas ali. Por exemplo, pode ser lutar, pode ser boxe, pode ser matar silenciosamente, sei lá. Tem várias formas diferentes de você definir suas perícias, suas habilidades, né? E isso é bem legal. Não tem aquela lista fechada, aquela coisa engessada. E que à primeira vista pode falar, caraca, mas como é que eu faço? Mas o livro tem muitos personagens prontos que dão exemplos, né? De como você fazer essa divisão. Né? E depois você escolhe os marcos do seu personagem, que são literalmente os hitos, né? São pontos que marcaram a vida do seu personagem, que definem quem ele é. Isso me lembrou muito Fate, porque tudo isso que eu falei, os marcos, as perícias são aspectos. Ele certamente esse sistema bebeu das águas de Fate, né? Só que é interessante porque Fate é um sistema que nunca me pegou muito. Eu acho ele interessante, eu reconheço o valor dele, mas eu achei ele talvez abstrato demais, ele não me pegou. Um dia eu ainda quero tentar narrar Fate ou jogar uma mesa de Fate, eu acho que até jogar primeiro seria até melhor pra mim, porque eu ia poder visualizar melhor como é que ele funciona. Tô aberto a convites de mesas de Fate. E, claro, as rolagens. Como é que funciona as rolagens nesse sistema, né? Vamos lá, funciona assim. Você vai pegar, ele usa 3 dados de 10 faces. Você vai rolar 3 dados de 10 faces, vai rolar, só que você não soma esses resultados não. Esses 3 dados vão gerar um valor menor, um valor central e um valor maior. O valor maior, o símbolo dele é M minúsculo, né? O valor central, o símbolo é um C, e o valor maior é um M maiúsculo. Normalmente você vai usar o valor central. Esse valor você vai somar com seu atributo base ou com a sua habilidade que cabe, e você tem que passar uma dificuldade, ultrapassar uma dificuldade que é atribuída pelo mestre do jogo e que tem uma tabelinha no livro que dá os exemplos de dificuldade. Elas podem chegar até 30 dificuldades muito altas, né? Se você tiver em desvantagem no seu teste, em vez de você pegar o valor central, você vai pegar o valor menor. Se você tiver em vantagem, você vai pegar o valor maior. Em algumas situações, você pode ganhar até dados extras para pegar os valores maiores, né? Então, assim, só para exemplificar, você rolou 3 dados de 10 faces, você tirou 3, 6 e 9, tá? O 3 é o seu valor menor, o 6 é o seu valor central, o 9 é o seu valor maior. Num teste normal, você vai ficar com 6, que é o seu valor central. Num teste com desvantagem, por exemplo, você tem que escalar um muro rápido, mas tem alguém tentando te segurar, alguma coisa assim, tem disparos te atrapalhando e tal, você rolaria talvez com desvantagem. E aí você pegaria o valor maior. Mas se você está com vantagem no seu teste, por exemplo, você está com o impulso da sua corrida, ou alguém te deu
um pezinho pra você pular um muro, um teste desse, por exemplo, exemplo bem esdrúxulo que eu dei, né? Você rolaria com vantagem, aí você pegaria o valor maior. É bem simples, bem elegante. Os aspectos, né, que são os seus marcos, o conceito do seu personagem também é um aspecto, e os aspectos também lembram os movimentos, eles vão além de coisas na sua ficha. Tá? Eles lembram também os movimentos do Apocalypse World, né? Então, os aspectos vão influenciar muito essas rolagens também. Então, alguns aspectos você pode rerolar alguns dados, você pode ganhar bônus no dado, enfim. Não vou me propor aqui a explicar minuciosamente a mecânica, né? Mas ele é muito interessante, o sistema é bem legal. Eu acho que ele abarca muito bem a proposta do jogo, né? E já fiquei tendo ideia de usar em outros tipos de cenários também. Ele tem uma licença livre para você usar em outras ambientações. Ela é bem legal por isso, né? Então, se você está montando seu mundo aí, vale a pena talvez dar uma olhadinha no sistema Itos. Mas, voltando para o livro, né? Ele tem um capítulo também só sobre os cultos, o que é bem interessante, que ele ensina você a criar o seu culto. Não literalmente, tá, pessoal? Mas ele diz assim, o culto, ele não é só uma coisa abstrata, ele incentiva que os personagens jogadores sejam todos do mesmo culto, né? Isso facilita que o grupo tenha uma harmonia. Se você considerar que todo mundo, naturalmente, nessa ambientação, tem ambições, né? São pessoas possivelmente degeneradas, até porque o uso do mitos, eles não são imunes, apesar de eles serem cultistas, né? O conhecimento do mitos também enlouquece. A magia do mitos também afeta eles, até fisicamente. Então, o fato dos jogadores serem de um mesmo culto vai possibilitar que o grupo fique mais unido. E isso vai dar essa coesão, esse sistema de coesão para sua mesa, né? Mas o culto não é, como eu estava falando, o culto não é uma entidade abstrata. Ele tem uma ficha com recursos, né, que os jogadores são incentivados a criarem juntos. E esses atributos que o culto vai ter lá, eles podem eles farão toda a diferença durante a sua mesa. Por exemplo, se o culto tem recursos, você pode conseguir, sei lá, um transporte para uma missão. Se o seu culto tem influência, você pode ser livrado da prisão, de repente, né? Então, a própria criação do culto é muito interessante, porque os jogadores já começam com uma interação muito legal. Aí entra naquela história da sessão zero, né? Para cultos é essencial uma sessão zero. Você reunir os seus jogadores e é um dia para criar personagem, conceituar o culto, entender. Lógico que você, como o mestre do jogo, você vai participar desse processo, né? Ver o que cabe para sua história de cultos. E vai ser muito legal, é muito legal essa criação, né? E assim, é claro, se você está interessado em começar a narrar, o livro já tem 2 cenários prontos, muito bacanas. Um deles os jogadores não são ainda membros de um culto, então ele é uma ótima introdução. No outro cenário eles já são membros de um culto, então é muito legal. Assim, tem muito material, ele já nasce, Cultos Inomináveis já chega em terras brasileiras, né, com muita coisa, muito volume de coisa, né, de uma vez só, porque além do financiamento ter sido muito bem sucedido, que nem eu comentei, foi entregue tudo junto, cara. Então já chegou tudo lá. Se você não financiou, você pode ir no site agora, que vai ter todos esses livros lá. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha apresentação aqui, essa minha resenha do Cultos Inomináveis. É um livro muito legal, vou mostrar de novo aqui pra vocês. Opa, tá de cabeça pra baixo. Vou mostrar de novo ele aqui pra vocês. Ele é muito bacana. Vale muito a pena pra você que já conhece os outros RPGs do Mitos de Cthulhu e quer experimentar uma nova abordagem, um novo tipo de mesa, né? Um novo tipo de ambientação. Mas ele também vale muito a pena pra você que de repente nunca se interessou muito por chamado de Cthulhu, por Rastro de Cthulhu, mas que pode encontrar uma coisa totalmente diferente nessa ambientação, né? Ele não é só um spin-off de chamado de Cthulhu, de Rastro de Cthulhu. Ele é um cenário muito próprio, né? E com elementos todos únicos, então ele é muito legal. Beleza? Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e semana que vem tem mais, toda semana tem conteúdo aqui pra vocês. Espero voltar a falar um pouco mais sobre os suplementos, sobre cultos no futuro. Beleza? Abraço, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre cultos inomináveis.
Olá pessoal, eu sou o Vitor Bornel, esse é o Dados Ocult e hoje eu queria falar com vocês sobre esse caminhão que está passando agora bem na hora da gravação.